Graça e paz a todos os irmãos. Estamos muito alegres de nos reunir esta noite na casa consagrada ao Senhor, casa de Deus, sabendo que nos reunimos em nome de Cristo Jesus para celebrar o autor da vida, para manifestarmos nossa alegria e nossa fé no Senhor. Vou pedir que você pegue o seu boletim e vamos ler juntos uma grande verdade anunciada por Cristo Jesus. Mas você pode abrir a sua Bíblia também, João 14, versículo 6. Leiamos juntos. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, como é grande a nossa esperança de que, apesar dos dias difíceis, apesar das grandes tribulações, apesar do sofrimento que continua sobre a humanidade, o Senhor estará ao nosso lado, que o Senhor providenciou para nós Cristo Jesus como o caminho, a oportunidade de chegarmos até o Senhor, com mensagens e com a sua vida que não nos deixam confusos, mas sendo a verdade, e tirando-nos das trevas, trazendo-nos para o reino da luz, sendo Cristo a própria luz para as nossas vidas. Ó Deus, graças te damos. Pedimos que a tua palavra esteja no nosso coração, que seja um tempo de glorificação ao Senhor, de corações contritos, quebrantados e ao mesmo tempo celebrando a tua grandeza, a tua pessoa, o Deus que o Senhor é. Recebe-nos na tua presença, ó Deus, recebe o louvor que vem do nosso coração, a nossa gratidão ao Senhor, a alegria que invade o nosso ser, mas recebe a esperança que temos, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, de que Ele pode nos libertar, Ele pode nos tirar, Deus, de todo esse sofrimento, e no último dia das nossas vidas, que Ele será nosso auxílio, e a nossa fé nele não será vã. Enche-nos, ó Deus, com esta alegria, com esta fé, com esta anunciação, que celebremos tudo esta noite. Recebe-nos na tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar o nome do Senhor, e cantando e anunciando Deus e as suas maravilhas. Eu vou pedir que você saia do seu lugar um pouquinho, cumprimente as pessoas, e os irmãos aqui de Ebenezer cumprimentem nossos visitantes. Gostaria que você recebesse o nosso abraço caloroso, que você se sentisse muito bem aqui conosco. Que Deus fale muito ao seu coração, que você perceba o grande amor de Deus chegando à sua vida. Celebre a Deus conosco este amor e esta grande graça de Deus nas nossas vidas.
Quem não ama a Jesus, né? Ele que deu a vida por nós, morreu por nós, sofreu por nós, para trazer uma esperança para que a gente possa, para que a gente fosse salvo, né? Porque hoje muita gente não tem esperança, e Deus deu essa esperança. Ele morreu, sofreu, deu sua vida. Quanto amor! Será que existe amor tão grande assim? Será que nós daríamos a vida por alguém? Talvez pelo nosso filho, sim, mas alguém desconhecido, um estranho, um pecador, como nós, pecadores? O amor de Deus é enorme, é intenso. A gente tem que vivenciar esse amor a todo dia. A gente tem que lembrar aquela cruz, aquele sangue derramado. Porque quando a gente lembra disso, a gente se dedica mais ao Senhor, a gente busca mais Ele. E hoje nós estamos precisando de Deus. As coisas estão acontecendo nesse mundo e tem gente que não tem esperança. Tem gente morrendo sem Jesus. Hoje as pessoas estão assim desacreditadas num mundo tão violento, tão perigoso. A gente tem que levar esse amor para o Brasil, esse amor ao mundo, esse amor para as pessoas que precisam dessa palavra. Eles precisam conhecer a Deus. Essa música eu gosto muito de cantar, fala: quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Vamos lembrar sempre que Deus te ama. Deus ama aqueles também que estão ali, que não conhecem ainda a palavra. Então a gente tem que levar e a gente tem que mostrar que nós somos salvos e que eles podem também ser salvos. Amém? Quanto amor Ele tem por mim.
O Senhor Deus, Ele tem muito amor para conosco mesmo, né? E a gente, às vezes, tem esquecido dessas coisas, né? Tanta coisa que o Senhor tem feito para nós, as bênçãos derramadas. E eu confesso que eu tenho muito prazer em louvar ao Senhor. Não de estar aqui na frente, mas de louvar na minha casa. Hoje foi aniversário da minha sobrinha, a gente estava lá, tocando violão, cantando músicas do Senhor. É muito gostoso quando a gente está louvando o Senhor. É bem diferente, né? Quando a gente está cantando outras músicas, mas quando a gente louva o Senhor, o nosso espírito fica cheio da graça de Deus. E é muito bom. E essa música fala: meu prazer é te louvar, meu prazer é viver na casa de Deus. Como é bom, né? A gente viver na casa de Deus. Eu fico muito feliz quando tem uma conversão, porque mais uma pessoa se entregou a Deus. A gente sabe que mais uma pessoa não vai morrer, né? Mas ele vai estar na glória eterna com a gente. Então, eu gostaria que essa música a gente pudesse cantar realmente em espírito e em verdade. Que nós possamos declarar nessa noite que só o Senhor é o nosso Deus na nossa vida. Vamos adorar com muita vontade, com muita alegria ao nosso Deus. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor.
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei das Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Você pode ficar em pé ainda, nós vamos orar, vamos interceder pela sua vida. Como fazemos costumeiramente, eu vou pedir que você venha aqui à frente, você que gostaria de colocar a sua vida diante de Deus, para que orássemos por você, venha até aqui à frente, nós vamos orar, vamos acreditar nesse Deus que ouve a nossa oração, que conhece as nossas vidas, que pode sondar o íntimo do nosso coração, que Ele tem consciência de tudo que tem acontecido conosco. Ele tem trabalhado pelas nossas vidas, tem recebido o nosso louvor, tem se alegrado conosco, tem dado esperança. É esse Deus que procuramos, é esse Deus a quem oramos nesta noite. Tem duas pessoas que eu gostaria de chamar aqui mais pertinho de mim, a irmã Ledinha e o irmão Klaus. A irmã Leda, ela vai mudar para Atibaia. E quarta-feira ela vai mudar e vai ficar um pouquinho mais longe da gente aqui. Vem aqui, irmã Ledinha, do meu lado. E o Klaus, aqui, vem cá, Klaus. Mas ela, mesmo assim, vai continuar vindo, sempre que possível, nos domingos. E ela vai continuar estando conosco e fazendo parte da nossa igreja, das nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela, pedir que ela nunca esteja sozinha, desamparada, nem longe de nós, apesar da distância, né? E o Klaus vai viajar, vai estar longe um pouco, para a Inglaterra, vai passar 2 semanas lá. Então ele volta rapidinho, mas é uma viagem longa, né? Vamos pedir que Deus cuide, Deus esteja com ele, que ele vá e volte seguro, logo esteja conosco novamente. Irmãos, me ajudem a orar por todos esses que vieram à frente. São vidas importantes, assim como nós estamos orando pelo senhor Rafael, que está no hospital, pela uma Alda na recuperação da sua vista. Tem mais nomes que eu estou esquecendo, mas eu lembro da irmã Roseli Brancaglione, que ela vai ser internada amanhã para a colocação de um catéter necessário para a quimioterapia que ela vai começar. Depois disso é que vai saber quantas sessões serão necessárias. Então ela vai ser internada umas 7 da manhã e, dando tudo certo, ela volta para casa lá pelas 17 horas. Em tantas vidas por quem nós temos orado, vamos continuar lembrando de cada uma destas vidas. Ore ao Senhor comigo. Graças te damos, ó Deus, nesta noite, porque o Senhor tem enchido os nossos corações de esperança. E nós buscamos ao Senhor, porque o Senhor é Espírito. Nós buscamos então em Espírito e em verdade. Não são nossas atitudes físicas que nos aproximam do Senhor, mas foi o que o Senhor fez por nós. Foi o teu amor, foi a tua graça que nos alcançou. Foi o teu grande plano de resgatar a nossa vida, que nos permitiu chegarmos ousadamente na tua presença. Ó Senhor, não considera os nossos pecados, considera as tuas misericórdias, considera os sacrifícios de Cristo pelas nossas vidas e atende às nossas orações. Olha para estas vidas que andaram e vieram aqui à frente, dizer que estão confiando no Senhor, estão esperando em Ti, ó Deus. Elas clamam ao Senhor e vêm buscar ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor conheça os seus corações, para que o Senhor acompanhe as suas vidas, que o Senhor acompanhe o quebrantado e o contrito, como a Tua palavra diz lá em Isaías 57, que assim o Senhor estaria presente.
Acompanha cada um dos corações, pelas tuas promessas, pelas tuas misericórdias. Acompanha, ó Deus, a vida desses que estão doentes e precisam do Senhor. Nós colocamos a vida de uma Roseli, ó Deus, diante do Senhor, que ela estará fazendo o seu tratamento e amanhã estará no hospital novamente. Esteja com ela, ó Deus, dando a mesma consolação que o Senhor deu nos dias da cirurgia, a mesma alegria de confiar no Senhor e esperar em Ti. Que assim também o Senhor continue trabalhando por ela e na sua vida. Ó Deus, continua cuidando da Júlia, continue cuidando da Sônia Machado, na sua recuperação, nos seus tratamentos. Continua cuidando, ó Deus, e guardando a irmã Sônia Rodrigues, a recuperação da irmã Sônia Pera. Continua, ó Deus, cuidando do Reinaldo Pellegrini. Abençoa a sua vida também, ó Deus. E o Senhor conhece a vida do seu Rafael. O Senhor entende melhor do que nós e até os médicos. Ninguém sabe explicar direito, mas o Senhor conhece lá o seu coração, a sua mente. Esteja ao seu lado, traz recuperação para a vida dele, traz condições de todas essas famílias cuidarem bem, ó Deus, dessas vidas e sejam amparados pelo Senhor. Abençoa a vida de uma Alda também, para que logo ela esteja bem. Ó Deus, pedimos que o Senhor economize os recursos, economize, ó Deus, cirurgias, mas faça o Senhor mesmo uma grande obra de restauração, nós pedimos. Assim apresentamos também a vida da Maledinha, ó Deus, que estará mudando para Atibaia, que lá ela seja abençoada e cuidada pelo Senhor, ó Deus, que o seu coração esteja cheio de alegria pelas novas conquistas, que lá ela tenha amigos, amigas, irmãos em Cristo, lá esteja amparada pelo Senhor. E sempre que ela puder, que ela esteja aqui conosco, que seja um tempo bom, que continuemos a nossa comunhão e o nosso amor em Cristo. Abençoa também a vida do Klaus na sua viagem, logo ele possa voltar e estar conosco novamente. Que o Senhor abençoe esses propósitos que ele tem. E assim todos nós nos apresentamos diante do Senhor, os que estão aqui na igreja, os que estão lá pela internet. Que o Senhor abençoe cada uma destas vidas. Nós os apresentamos ao Senhor, nós esperamos pelas tuas misericórdias, pela tua salvação, que a tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe a Meledinha. Quero chamar a irmã Sandra aqui à frente. Ela vai continuar falando sobre o trabalho com as mulheres nesse trimestre tão especial para todas as mulheres. E enquanto ela vem aqui, eu vou pedir uma ajuda aos irmãos. Aqueles que puderem, os irmãos já estão contribuindo com campanhas, com o ID, que nós vamos falar daqui a pouco, com tantas tarefas. Mas se você puder ainda contribuir para levarmos um jovem até o acampamento, nós precisamos de mais, parece que mais uma pessoa. E precisamos de recursos para financiar um jovem. Então, aqueles que puderem, por favor, procure os responsáveis do Felipe, ou procurem nosso tesoureiro e informe a ele a sua contribuição. Você pode colocar no envelope, entregar com todos os dízimos e ofertas, mas informe a sua ajuda. Preciso de ajuda para levar um jovem no acampamento. Já temos várias pessoas patrocinando, mas ainda faltou um. Então, vou pedir a sua ajuda. Você não precisa ajudar com tudo, pode ser um pouquinho, não tem problema. Mas aí juntamos tudo e levamos para o acampamento que será na semana que vem dos nossos jovens. E eles estão, na verdade, eles não estão promovendo acampamento, mas participando de um acampamento promovido pela Igreja Betel, Igreja Batista Betel. E eles foram convidados e os nossos jovens estão se juntando, vão quase todos, e vão participar no próximo final de semana no acampamento que Betel está promovendo. Vamos ouvir a irmã Sandra. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Sempre é uma alegria falar com os irmãos e com as irmãs. E eu quero passar ao conhecimento da igreja que nos dias 28 e 29 de novembro, nós estaremos fazendo o encerramento do nosso trimestre de Mulher Cristã em Ação e estaremos realizando um congresso para as mulheres, onde nós também vamos presentear os nossos queridos irmãos com uma palestra durante esse evento. Eu gostaria que o irmão projetasse, por gentileza. Então, será o Congresso de Mulheres da Ebenezer, comemorando 70 anos, Mulheres exalando o perfume de Cristo, com divisa em 2 Coríntios. Nós teremos como palestrante, na sexta-feira, a psicóloga irmã Cláudia Santos, que estará falando sobre o nosso tema principal. E no sábado à tarde nós teremos a psicóloga Silvana Calisto, que estará falando sobre
a mulher exalando perfume na espiritualidade. E o esposo dela, o pastor Marcos Calisto, estará falando sobre o papel do homem na família. E teremos a Miriam Vasconcelos, que é psicopedagoga, diretora da executiva da União Feminina, que estará falando para as jovens, sobre as jovens exalando o perfume de Cristo. E no encerramento nós teremos ainda a irmã Silvana Calisto, que falará para todos nós sobre o tema exalando o perfume de Cristo nos relacionamentos familiares. Então, uma oportunidade não só para as mulheres, mas para toda a família que desejar conhecer um pouco mais sobre a questão dos relacionamentos e conhecerem um pouco mais de si mesmo, para que a gente possa ter um relacionamento melhor na nossa família. Cheirar melhor o perfume de Cristo e exalar melhor o perfume de Cristo em nossa casa. Eu quero também convidar as irmãs para no próximo domingo, às 17h45, quando nós teremos uma palestra com a economista irmã Elaine Koller, sobre como gastar o seu dinheiro. E essa palestra é para todas as mulheres de todas as idades e quem interessar. Se os homens também quiserem vir, estão convidados também para esse momento. Então, eu agradeço ao pastor por essa oportunidade. Obrigada. Irmãos, um evento como esse é muito importante, nós vamos ter muitos convidados. Eu, pessoalmente, quero dizer que ficaria muito chato, eu ficaria muito envergonhado se nós tivéssemos poucas pessoas aqui para ouvir palestras tão importantes. Quero contar com todos os que estão presentes, todos estão convidados e quero contar com a sua ajuda para convidar outras pessoas. Vamos trazer as pessoas para ouvir assuntos tão importantes e também celebrar os 70 anos da MCA da nossa igreja, uma organização tão importante também. Por favor, estejamos todos juntos. Vamos dedicar as nossas vidas, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos cantar o hino 435 e você terá a oportunidade então de trazer no gasofilaço seus dízimos e ofertas e também dedicar a sua vida. Enquanto cantamos, ore ao Senhor, apresente a sua vida, converse com Deus. Uma oferta melhor do que a nossa própria vida, do que o nosso tempo, do que o nosso ser, o nosso amor ao Senhor não existe. Solo
favor, ore ao Senhor consagrando nossos dízimos e ofertas. Como cantamos, Senhor, não sou meu, tudo que eu tenho é teu, Senhor. E te dou graças porque me deste este presente diário, cotidiano, a vida, a saúde, a salvação em Cristo Jesus, um teto para me abrigar juntamente com a minha família, recursos para poder sobreviver neste mundo tão cruel. Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, na vida da nossa família. Por isso eu te agradeço e peço que abençoes a cada um dos membros dela, para que continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos que nesta oportunidade entregaram seus dízimos e ofertas. É parte do que é a vida deles, Senhor, que eles estão entregando para Ti. Abençoa-os, que eles sejam recompensados abundantemente e que os recursos aqui depositados possam ser sabiamente administrados pela nossa diretoria de finanças. Abençoa, Senhor, os planos para o nosso futuro, para o futuro desta igreja e os desafios que temos pela frente, Senhor, para realizar todo o projeto de regularização de todos os documentos, de todas as dependências dessa igreja. Que Tu mesmo sejas o nosso mestre, o nosso engenheiro, o nosso guia na solução desses problemas. E por isso, desde já, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Ruth tem a palavra. Estamos falando de dedicação. Em momento missionário sempre é um momento de dedicação ao Senhor, não só dos nossos recursos, mas da nossa vida, do nosso tempo, da nossa oração, dos nossos planos, como do ID 2015 em Conchal também. Boa noite, irmãos. O tema de missões nacionais da nossa campanha esse ano é fazendo discípulos e plantando igrejas. E a nossa divisa está em Atos 5:42. Vamos ler juntos? Vamos ver se os irmãos... Deixa eu colocar aqui o óculos. Eu vou ler uma vez, em seguida nós vamos ler juntos. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Vamos ler? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E com esse tema e essa divisa nós temos trabalhado incessantemente, mesmo em nossa igreja, voltado para ganhar almas para Jesus. Participe de um pequeno grupo, estude a Bíblia durante a semana, ore com os irmãos e nós veremos a diferença. Faça isso, nos procure. Nós podemos começar um pequeno grupo na sua casa. Um pequeno grupo é 2 pessoas ou mais estudando 1 hora, pelo menos, durante a semana, a palavra de Deus. Faça isso. No final do ano nós vamos conhecer algumas pessoas que participaram de alguns pequenos grupos e vão poder contar como tem sido a experiência. A nossa campanha de missões nacionais continua. Nossa campanha só vai ser encerrada dia 23 de novembro. Nosso alvo são R$10.000. E para que isso aconteça, nós precisamos estar lembrando disso todo dia. No mês de novembro, nós vamos realizar a Noite do Cachorro Quente. Então, é um tempo para comunhão e também para nós arrecadarmos mais um pouco para a nossa oferta, para fecharmos esse valor. E para isso você precisa participar. Nós vamos fazer num domingo à noite. O irmão vai ser avisado pelo seu boletim. Tá bom? Vai ser o irmão Josias e nós só estamos aguardando a confirmação dele para poder dizer a data. Gostaria de fechar esse momento lembrando do nosso ID 2015. Enquanto os irmãos ouviram aqui, nós estávamos lá em Conchal, junto com os irmãos daquela pequena congregação,
lançando o ID. E eles estão muito felizes, animados, e para eles tudo é novidade, eles já estão aguardando os irmãos. Para que o ID aconteça, precisamos arregaçar as nossas mangas e então nos inscrever e trabalhar e ofertar para que esse ID aconteça. Talvez na sua cabeça você esteja pensando, nossa, quanta coisa. Mas uma lição eu aprendi com a irmã Maria Helena quando ela estava conosco. Aqui não é o lugar do vosso descanso. Então não é aqui que nós vamos descansar, vai ser só no céu. Enquanto isso, nós vamos ganhar alma para Jesus. Muitas almas, né, irmã Alda? Igual as crianças cantam, né? Jogar a rede e ganhar muitos peixinhos, muitas almas para Jesus. Então, eu gostaria que todo mundo, sem exceção, procurasse a irmã Fátima para se inscrever para o ID 2015. Mas eu não vou. Você acha que não vai? Você já perguntou para Deus se você vai? Né? Tem isso. Depois, você pode não ir fisicamente, mas você vai em oração, você vai ajudar alguém que pode ir. Então, você vai fazer sua inscrição. Aí você vai dizer, eu vou, ou eu vou ofertar, ou como que eu vou participar? De que forma? Então, você vai dizer isso para a Fátima ou para mim, para que nós já consigamos. Eu não sei se aqui o irmão Jefferson comentou o valor do gasto mínimo, média do ID. Ele comentou? Falou? Então, partindo desse valor, nós temos que levantá-lo para que realmente a gente possa administrar e fazer da melhor maneira possível. ID 2015 em Conchal, 14, 15 e 16 de fevereiro. Está certo, pastor? 14, 15, 16, 17 de fevereiro. É a sua oportunidade de evangelizar. E aí, você já começou a orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Eu vou convidar a Maria para nos elevar a Deus nessa oração. Orando então por toda essa parte evangelística e missionária, tanto da nossa igreja aqui dentro ou fora. Senhor Jesus, nós queremos te louvar por essa oportunidade que o Senhor está dando à Igreja Batista Ebenezer de, mais uma vez, proclamar a Tua palavra através da arte, através da pregação, através da oração, que nós possamos nos envolver como uma só pessoa, Senhor Jesus. Que realmente Ebenezer se envolva por completo nessa obra, Senhor Jesus, e que Conchal seja realmente conquistado para o Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor nos dê condições financeiras, condições espirituais, emocionais, que o Senhor nos cure, Senhor Jesus, que essa onda de doenças acabe, Senhor Jesus, e que possamos, ó Pai, até o ID estarmos completamente prontos para essa obra, Senhor. Nos prepare, Senhor Jesus, e prepare Conchal também para nos receber. Que realmente seja uma grande obra que o Senhor vai fazer através de nós e através dos irmãos que já estão lá, Senhor. Esteja conosco, Pai, e nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos diáconos para virem aqui à frente à mesa. Nós vamos servir a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 ensina sobre a ceia. O apóstolo Paulo ensinando-nos sobre a ceia. E ele deixa algumas informações muito importantes que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Primeiro, que a ceia representa o sacrifício de Cristo Jesus. O seu corpo e o seu sangue que foi dado a nós. Aqueles que rejeitaram, aqueles que estão andando na sua vida comum, não entenderam, não se comprometeram, que não assumiram um compromisso com Cristo, uma aliança com Cristo. Jesus não ofereceu a todas as pessoas a ceia. Ele não ofereceu para que todas as pessoas tomassem, e a ceia não vai santificar nem trazer perdão de pecados. Mas ele disse que aqueles que assumiram compromisso com Cristo, esses devem tomar a ceia, porque eles estão dizendo: eu estou comprometido com Cristo. Esses
já anunciaram publicamente a sua fé, já se batizaram, já não andam mais amando o pecado, mas amam a Cristo sobre todas as coisas. A esses nós oferecemos a ceia, não porque são melhores, não porque são perfeitos, apenas porque colocaram a sua vida diante de Deus, porque estabeleceram este compromisso com Cristo Jesus. A ceia é oferecida a estas pessoas. Então eu vou pedir que você, durante esse tempo que estivermos servindo a ceia, você não precisa olhar quem foi servido, quem não foi, quem pegou, quem não pegou. Apenas ore pela sua vida, interceda a Deus pela sua vida. Verifique se você está nessa aliança com Deus. Se for necessário, chore diante de Deus agora, em contrição, em arrependimento. Apresenta a sua vida ao Senhor como um tempo de aliança com Deus, de entregar-se a Deus, sabendo que o seu pecado fez separação entre você e Deus, mas Cristo Jesus estabeleceu uma aliança para que nós pudéssemos chegar até o Senhor. E esta ceia significa nós aceitamos e nos comprometemos com esta aliança. Queremos que Cristo Jesus seja dignificado, mas o texto bíblico diz que se tomarmos a ceia sem essa consciência, nós tornamos indigno o cordeiro que foi oferecido. Não façamos isso, mas tomemos de maneira que mostre a dignidade de Cristo Jesus, do seu sacrifício, do amor dispensado a nós, do compromisso que nós estabelecemos com Ele. Nós vamos orar. Vou pedir para o irmão Marco Laterza fazer esta oração ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, em que, em memória, Senhor Deus, lembramos, Senhor, do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz por nós, Senhor Deus. Esse pão que representa o corpo que Jesus entregou por nós naquela cruz, Senhor Deus, que nós possamos reconhecer isso e termos essa salvação, Senhor Deus, que é dada por graça, Senhor Deus, a nós. Muito obrigado por isso, nós te agradecemos neste momento. Amém. Vamos cantar o hino de número 132, Rude Cruz. Rude cruz erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu
apóstolo Paulo nos ensina assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Agora cantaremos o hino alvo mais que a neve, quando servimos os cálices. 286. Alvos mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor. Pois sim mais altos que a neve, o
por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos. E todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Oremos. Senhor, graças a Ti, pela aliança estabelecida em Cristo Jesus, por Teu grande amor manifestado pelo corpo de Cristo, no Seu sangue, no grande amor derramado por nós, para trazer a nós a salvação. Para pecadores, o Senhor nos amou. Receba de nós nossa gratidão, receba de nós a fé que nós temos, de que Jesus voltará, não a mais como Salvador, mas como nosso Senhor, aquele que governará sobre todas as coisas. Nós seremos seus servos para todo sempre. Amém. Quero dividir a palavra do Senhor com vocês essa noite, começando uma introdução, uma apresentação. Eu gostaria de dividir com os irmãos, e hoje nós vamos falar sobre uma aliança com Deus. Esse é o tema que vamos tratar nesta noite, muito propício em função da ceia do Senhor, da aliança que nos foi oferecida. E eu gostaria então de apresentar algumas informações antes de lermos o texto bíblico. E hoje de manhã falamos sobre a conquista de Josué no Antigo Testamento, daquilo que Deus fez com o povo de Israel, resgatando o povo, tirando lá do Egito, um povo que veio como descendência de um homem chamado Abraão, que Deus tinha feito uma aliança com ele, de que a sua descendência se tornaria uma nação e eles teriam uma terra apropriada para ser não só um povo, mas uma nação estabelecida e reconhecida. Deus fez essa aliança. Quando você vê esse texto de Josué 24, 1 a 18, você vai perceber que nesse pedaço Deus está contando a história através dos acontecimentos da vida de Josué. Há uma história sendo contada, mas principalmente que Deus é mostrado como um Deus presente, um Deus que está andando. Aí tem um resumo, desde a saída do Egito, o caminhar pelo deserto, as guerras que foram enfrentadas, tudo o que aconteceu com eles. É um bom resumo para lembrarmos o que aconteceu, mas ainda não é o texto que eu quero dividir com vocês. Ali há uma situação interessante de decisão, porque Deus tinha estabelecido uma aliança com eles. Deus tinha dito para eles que eles precisavam servir ao Senhor, que Deus ia ser o Deus deles. Deus se apresentou para eles, como Deus já havia se apresentado a Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, que colocava a sua existência em risco. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 15. A existência de Deus estava em risco pela aliança que ele estabeleceu com Abraão. E assim Deus coloca diante do povo tudo que Deus está fazendo, o seu plano. E eles estão no meio do deserto, eles estão preocupados com a situação, mas recebem de Deus o amparo, recebem de Deus as leis, eles recebem a presença de Deus, a comida, a água, e assim são sustentados. E aí, quando os espias vão até a terra prometida, 12 pessoas vão,
10 acham que não deveriam entrar na terra prometida. Apenas 2, Josué e Caleb, dizem que deveriam entrar, porque Deus já tinha prometido. Como estudamos hoje de manhã, Deus não prometeu vitória sem luta. Deus não prometeu, olha, assim que você atravessar o Rio Jordão e pisar do outro lado do rio, vai ter uma rede te esperando para deitar e agora é só aproveitar a vida. Mas ele disse, vocês vão entrar, vão lutar e vão vencer, e aquela terra vai ser de vocês. E vocês vão ser o povo que conquistou aquela terra, e porque eu dei aquele lugar para vocês. E todos vão saber disso, e vai ficar muito evidente que eu sou o Deus que estou com vocês. E eles vão conhecer o tamanho desse Deus, a força desse Deus e o poder desse Deus na hora que vocês entrarem e eles se acharem poderosos e buscarem os seus deuses. E eu vou mostrar para eles que não existe outro Deus a não ser eu. Isso fica muito evidente nessa conversa que Deus tem com o povo. E assim o povo enfrenta problemas. Eles ficam 40 anos no deserto, mas aí finalmente entram na terra prometida. Lutam com Jericó, lutam na região de Ai, vencem todas as batalhas. Há 2 grandes coligações do sul, coligações do norte. Eles vencem todas as batalhas. E depois de 7 anos, finalmente entra a paz. Eles conseguem dividir as terras, as tribos conseguem se estabelecer. Tudo está calmo agora e eles conquistaram. Infelizmente, não conquistaram de acordo com a vontade de Deus. Ainda houve muitos erros. E Josué precisa orientá-los. E o livro é repetido. E você conhece um livro chamado Deuteronômio, que é um dos livros logo do Pentateuco, os 5 primeiros livros. E Deuteronômio significa então a repetição das leis, porque o povo esquece rápido, porque o povo se compromete rapidamente e logo já esqueceu do amor de Deus, logo já esqueceu da presença de Deus, logo esqueceu do que Deus estava fazendo. Mas comparado a algumas coisas que Deus fez, das apresentações de Deus, de algumas epifanias que nós chamamos que é essa manifestação de Deus, eu quero apresentar algumas situações que fazem a gente pensar. Primeiro, esse livro de Deuteronômio 6, nós vemos nos 4 primeiros versículos já algo muito interessante. Essa apresentação de Deus na repetição das leis. No versículo 1, um resumo estes são os mandamentos para que vocês cumpram. E depois ele vai repetir os mandamentos que foram dados lá em Êxodo capítulo 20. Mas ele vai lembrar, então olha, eu vou citar novamente os mandamentos para que vocês se lembrem. Depois continua, para que vocês guardem esses mandamentos. É para não esquecer, parece meio óbvio, mas precisa ser dito. É para que vocês guardem, para que vocês saibam que há uma relação entre o Deus e o povo com quem Deus estabeleceu uma aliança. Não é para todas as pessoas. Aqui é um ponto muito importante, que Deus já mostra desde o Antigo Testamento. Deus não fez aliança com todas as pessoas. Deus fez aliança com algumas pessoas. E a evidência está nisso daqui. Essa é a antiga aliança. Há mandamentos para serem cumpridos. E as pessoas devem guardar os mandamentos e cumprir os mandamentos. Mas como resultado, se a aliança é de ser um povo e de ter uma terra, então os dias vão ser prolongados. Eles vão ter saúde e prosperidade na terra para aproveitarem a aliança que Deus estabeleceu com ele. Há mais vantagens nisso ainda. Para que o povo se multiplique e seja um povo grande e haja alegria. Não sejam só pessoas desconhecidas, mas hajam famílias grandes, pessoas que se amem, se conheçam, que estabeleçam relacionamentos próximos, justamente nessa terra que Deus estava dando para eles. Aqui há uma aliança que Deus fez com esse povo, e o texto de Deuteronômio está repetindo, para que eles saibam o que Deus fez com eles. E aí a partir do versículo 4, então há o conhecido Shema, que é: ouve, pois, Israel, Deus é o vosso Deus, Ele é o único Deus. Na expressão em hebraico é Adonai, né? Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echa. Então significa que Deus é o único Deus. Mas ouve, Israel, ouve, vocês precisam ouvir.
Ouça, Israel, Adonai, nosso Deus, é um só. Eles estavam indo para uma terra estranha, mas uma terra nova que Deus tinha dado para eles. Eles mesmos não tinham tantas consciências do que Deus era, porque antes de Abraão eles não tinham uma aliança com Deus. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. De repente eles estavam no Egito como escravos, e agora começou. Era para ter sido mais rápido, mas o pecado fez com que eles demorassem 40 anos, e eles ainda não estão vivendo a aliança. Quando eles chegaram na terra, 7 anos de guerras, conquistaram. Agora eles vão viver essa aliança. Eles estão aprendendo ainda, tem muita coisa para aprender, para viver. E há um risco muito grande de que eles misturem todas as ideias, misturem a sua fé, que façam novos ideais. Tudo está meio novo ainda. Quem sabe outras novidades também não sejam boas. Já que falamos de um Deus que faz tantas coisas, quem sabe aquele povo que fala de um outro Deus também não pode ser o mesmo Deus. A gente ajunta todo mundo e começa a adorar a Deus. Quem sabe aquilo que eu entendo que é o meu jeito de adorar a Deus, Deus não vai receber e dizer: que bom que você está fazendo isso. Esse era o grande risco. Por isso a lei está sendo repetida aqui em Deuteronômio, para que eles lembrassem que há um só Deus, e Ele tem um caráter, Ele tem uma santidade, e Ele estabeleceu um pacto com eles. E nesse pacto tem umas regras, tem uma lei que foi estabelecida, e não pode ser diferente. Aqui há um grande problema para o povo, que nós somos assim. Os brasileiros então, com um jeitinho brasileiro, há tantas maneiras que nós vamos estabelecendo para que possa ser uma coisa um pouco mais fácil para nós, para que possa, quem sabe, ser melhor ainda para Deus. Eu acho que Ele vai gostar mais desse jeito, quando na verdade Deus estabeleceu, é assim que tem que ser. Mas em função disso, de ouve ao Israel e as possibilidades de muitos problemas, eu quero apresentar alguns deuses da região para onde eles foram, a região de Canaã. Alguns deuses conhecidos e muito vistos nas Escrituras. E pelo que eu estou percebendo aqui, a gente está conectado com a Ana lá em Portugal, é isso? Acho que a gente está conectado com a Ana Cristina Cruz, ela está assistindo a gente lá em Portugal, além dos outros irmãos que estão pela internet. E é uma bênção que a gente possa ter a tecnologia e mesmo nessa distância estarmos unidos e compartilhando desse momento na presença de Deus. Você pode ver aí Baal, Deus da tempestade, algumas referências bíblicas onde ele é citado. Astarote, uma deusa mãe. Eu acho interessante porque a ideia de uma divindade materna não foi criada pela Igreja Católica. Isso já vinha antes. E já existia deusas que eram maneiras das pessoas chegarem até divindade maior. Existia uma divindade maior, mas sempre existia alguém que intermediasse. E aí nós temos isso até hoje, principalmente no nosso país, mas outros países também. Nós temos alguém que fica por intermédio, com uma divindade feminina, materna, que recebe com amor, com cuidado, assim como as mães fazem pelos seus filhos. Mas isso é muito antigo, desde essa época já é citado em todos esses textos que você está vendo. E a rainha dos céus é citada dessa maneira, que é a mesma que Astarote, em outros textos que você pode ver. Esses são os deuses, alguns dos deuses que estavam sendo adorados naquela região de Canaã, e o povo está assumindo aquele lugar. E Deus tinha falado para eles: vocês vão lá e não façam acordo com ninguém, porque se fizessem um acordo, se começassem com relacionamentos e misturassem as pessoas, eles iam também misturar a sua fé, iam misturar a sua crença e a sua devoção, e Deus não aceitava isso. Ouça, ó Israel, nosso Deus é o único Deus, só há Ele, ninguém mais pode receber adoração, devoção, oração, dedicação, fé, só Deus. Isso é um fundamento que não mudou. Isso é um fundamento que permanece até hoje para a Igreja de Cristo Jesus, para a nossa fé religiosa. Não pode haver outro Deus. E quando falamos nisso, falamos de diversas possibilidades. Pensamos em muitas coisas que podem assumir um lugar divino no nosso coração.
Às vezes, entes queridos, filhos, cônjuges, podem assumir um lugar de idolatria, onde eu faço tudo por aquela pessoa, onde os erros daquela pessoa ficam esquecidos, onde a minha própria vida ficou diminuída em função daquilo, ou daquele ser, daquele ente, e isso faz com que haja uma devoção maior do que a Deus. Deus não aceita dividir. Deus criou a humanidade e Ele requer da humanidade devoção única, não aceita dividir isso. Isso é um ponto bastante importante quando vemos esse politeísmo que havia naquela região de Canaã. Em outras regiões nós vamos vendo como Deus se ofende com estas coisas. Ainda antes do texto que nós vamos ler, há uma grande manifestação de Deus. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu copiei de um livro e vou apresentar aqui para os irmãos, para que vocês possam ver uma manifestação de Deus contra a fé que as pessoas tinham em outros deuses. As pessoas, naquela época, voltando um pouquinho, quando o povo, antes de sair do Egito, nós temos no Egito vários deuses, e ali estava um povo de Deus, descendente de Abraão, que Deus tinha prometido para eles ser uma nação com autoridade, um povo, uma terra, e eles estavam ainda escravos no Egito, e lá no Egito haviam vários deuses. E quando Deus manda Moisés conversar com o faraó, que se intitulava um deus, e os egípcios que confiavam em vários deuses, Deus vai fazer uma grande demonstração de que não há outro Deus, que ninguém merece a sua devoção. Nisso nós vamos ver algumas manifestações. Eu coloquei aí com letras pequenas para caber tudo, não sei se você está conseguindo ler, mas tem vários deuses sendo citados. Por exemplo, há deuses aí que são guardiões do Nilo, ou um deus considerado o espírito do Nilo, outro deus que considera o Nilo seu próprio sangue. Esses são deuses que eram adorados pelos egípcios. E a primeira manifestação de Deus para a libertação do povo de Israel é transformar as águas do rio Nilo em sangue. Quando Moisés encosta sua vara lá, então ele se transforma em sangue. E as pessoas precisam ver que quem disse que isso aconteceria é o único Deus. E não há um Deus que possa reverter isso. Só o Deus de Israel. Há outros deuses que você vai vendo aí, que eles se manifestam de várias maneiras. E cada uma das pragas do Egito vão mostrar que os deuses em que eles acreditavam eram deuses que não existiam. Que as pessoas não poderiam confiar nesses deuses. E que somente um Deus era digno de receber devoção e fé, que era o Deus de Israel. E você pode ver então que há um confronto. E talvez as pessoas pensassem, bom, então agora eu vou invocar aquele Deus, porque essa praga é terrível. Mas nós temos um Deus que controla a rã, nós temos um Deus que controla o gado, nós temos um Deus que controla a vida. Vamos orar a esse Deus, vamos fazer sacrifícios, Ele vai nos atender. Mas esses deuses não eram capazes. Por último, o próprio Deus Faraó, e o contraste com outros deuses, doadores da vida, como Osíris, por exemplo. Eles foram desafiados por Deus. E Moisés disse o que ia acontecer, e realmente aconteceu. E o povo de Israel, que creu em Deus, creu no que Deus estava fazendo com eles, precisou pegar o cordeiro, imolar o cordeiro, comer da carne do cordeiro, queimar todo o resto que sobrasse, sem quebrar os seus ossos, para que todo o cordeiro fosse consumido. Mas o seu sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, nos batentes da porta, para que quando o anjo da morte viesse, ele não entrasse ali. O sangue do cordeiro era a maneira pela qual eles continuariam vivos. A vida estava no sangue do cordeiro. Esse foi o simbolismo todo da primeira Páscoa que Deus fez com Israel. Aqui está a grande obra de Deus, todo o simbolismo, a história, tudo sendo construído e formatado por Deus, para que depois Deus continuasse a apresentar ao homem chance, esperança e aliança. Para que o homem não andasse conforme os seus próprios costumes, para que ele não achasse que seria do seu jeito. Mas aqueles que não fizeram do jeito de Deus, esses perderam a vida. Os que não confiaram em Deus, esses foram mortos.
Não foi só nesses momentos, mas depois. Muitos chegaram a entrar no deserto. Entraram com Moisés, com o povo. Nós estamos indo para a terra prometida, que celebração, mas ainda assim foram consumidos. Muitos andaram no deserto durante 40 anos e morreram antes de entrar na terra prometida, porque pecaram, foram rebeldes e não quiseram adorar a Deus como Ele gostaria de ser adorado, como Ele ensinou que Ele era Deus e de que não poderia receber nenhuma influência de outros deuses. Só Yahvé é Deus. Yahvé é o poder supremo do universo. E você vai ver essas comparações que foram feitas aí, talvez com letras pequenininhas, mas há uma comparação entre Yahvé, aqui era assim chamado em hebraico, e ali está transliterado em português, e para nós não tem tanta importância falar o nome de Deus, porque o falar o nome de Deus não produz alguma coisa, mas nós acreditamos que é o próprio Deus que produz. E a minha oração também não produz alguma coisa, mas é o próprio Deus que produz. Então Ele pode ouvir a minha oração, Ele pode ouvir me chamando a Deus, e se eu só falar Adonai, se eu falar só Senhor, por favor Deus, e se eu falar Yahvé, tanto faz, porque Ele pode me ouvir do jeito que eu o chamar, do jeito que meu coração se prostrar para Ele, como o único Deus, Ele pode ouvir. Mas só Yahvé é Deus, e no politeísmo então há muitas divergências. Os deuses são completamente diferentes. Eles são inconsistentes, não têm exatamente um caráter, eles não têm exatamente uma manifestação para o homem. Eles requerem do homem, eles querem alimentos, sacrifício, eles querem templos. E quando Davi se propõe a construir templo para o Senhor, ele fala assim: eu não preciso de um templo. E Davi reconhece isso depois: os céus são a morada de Deus, porque Deus não cabe num templo, Deus não cabe nem nos céus, mas Ele mora em todo lugar e Ele está em todos os lugares. Esse é Yahvé. Mas agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 19. Efésios capítulo 2, de 12 a 19. Diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Irmãos, ninguém pode fazer isso. Só um Deus pode aproximar o homem a Deus. E você pode perceber que as manifestações dos deuses, principalmente do panteão grego e dessa linha de deuses, eles têm as suas assembleias, eles têm os seus encontros, e eles riem dos homens, da fraqueza, da impotência, da incapacidade dos homens. Mas o Deus de Israel, que é o único Deus e o verdadeiro Deus, Ele se coloca diante dos homens, Ele vem andar com os homens, Ele vem abençoar os homens, Ele traz cura, traz bênção, traz amor, Ele estabelece uma aliança. E Cristo agora vai estabelecer uma nova aliança. Por isso nós temos nas Escrituras o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque é uma nova aliança que foi feita em Cristo Jesus. Então não são mais pelos mandamentos, já não são mais por cumprir as leis, mas é algo que foi escrito dentro do nosso coração.
porque houve uma resposta nossa de arrependimento, de não aceitar mais a vida que tínhamos, de não mais endeusar-nos a nós mesmos, dizendo: eu sei o que é verdade, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, mas eu sempre aprendi assim, eu vou continuar fazendo assim. E nós paramos com estas respostas, nos colocamos diante de Deus e choramos o nosso pecado e dizemos: não há outro Deus, só o Senhor é Deus. E começamos a ouvi-lo, começamos a prestar atenção nas suas palavras. E quando olhamos para as Escrituras, elas não são apenas um monte de histórias, mas entendemos que elas são a revelação de Deus. É Deus dizendo o quanto nos ama, é Deus dizendo o quão importante que estejamos perto dEle, é Deus mostrando o quanto Ele se aproximou de nós e o quanto o temos desprezado, o quanto nosso pecado nos mantém distantes de Deus. Mas Ele mostra a sua própria providência. Ele mostra que Cristo é esse intermediador. Ele mostra que Cristo é esse único intermédio pelo qual nós podemos chegar até Deus, nenhum outro. E Deus não aceita dividir a sua divindade. Deus não aceita que ninguém seja colocado entre o homem e Ele. E havia então no templo aquele grande véu, aquela cortina enorme, muito grossa, que separava um lugar santo dos santos, que só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. E na hora que em Cristo morre, Cristo vence o pecado, leva tudo na cruz, aquele véu se rasga de cima até embaixo, dizendo: agora o homem pode chegar até Deus, porque Cristo os levará até Ele. Irmãos, que bênção! Essa é a história que Deus escreveu. E Ele estabeleceu essa nova aliança. E Ele disse que é assim que vamos nos aproximar. E havia então dois grupos. Um grupo de pessoas com uma aliança com Deus e um grupo de pessoas sem aliança com Deus. E quando Deus estabelece essa nova aliança com Cristo, agora todos podem usufruir dessa aliança. Todos podem chegar até Deus. E agora não é mais o que eu cumpro, mas é o que Cristo cumpriu. E agora a minha fé em Cristo me leva até Ele. Essa é a grande bênção de Deus. Essa é a fé que Deus requer que nós tenhamos. É dessa maneira que Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Ele não vai nos considerar mais estrangeiros. E quando Deus fala estrangeiros, quem eram esses estrangeiros? Se os homens dizem que todos são filhos de Deus. Há uma grande mentira nesses ensinos populares, porque Deus não considera ninguém próximo a Ele, ninguém seu filho, a não ser que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, a não ser que haja um estabelecimento de uma aliança. É essa aliança que Ele propôs. Senão não há transformação, senão não podemos chegar no lugar santo de Deus. Mas por Cristo Jesus todas estas coisas acontecem. Então é necessário uma fé, uma entrega, uma aliança com esse Cristo. E assim deixamos de ser estrangeiros e peregrinos, mas passamos a ser considerados santos e concidadãos dos céus. Deus é maravilhoso, irmãos. Tudo isso Ele mesmo providenciou. Enquanto os deuses criados pelos homens, na imaginação deles, está sentado num trono e espera que o homem faça muito para chegar até lá, com seus sacrifícios de crianças, com oferendas e templos, Deus mesmo se aproxima de nós e diz: eu os amo muito e eu tenho um caminho para que você esteja perto de mim. E esse caminho é Cristo Jesus. Creiamos nele, estejamos firmados e que não haja no nosso coração lugar para nada que tente assumir o lugar de Deus. Não hajam outros deuses, não hajam outros intermediários, não haja ninguém que seja colocado no lugar de Deus, mas que o nosso coração plena e completamente seja tomado pela presença do Espírito, como disse o texto. Que Deus nos dá essa oportunidade, quando cremos em Jesus, de sermos tomados pelo Espírito de Deus, de sermos preenchidos por Ele, de formarmos esse corpo cheio do Espírito de Deus. Se estamos cheios do Espírito de Deus, do que mais precisamos? De quem mais precisamos que interceda por nós? Eu acho interessante que, como irmãos, tenhamos momentos de relacionamento com Deus, que vocês falem uns com os outros: orem por mim, que vocês cheguem até o pastor e digam: pastor, ore por mim. Mas eu não consigo entender nas Escrituras que o pastor está num nível mais elevado do que nenhuma outra pessoa, de que o pastor está mais perto de Deus do que qualquer outra pessoa, porque o pastor também foi alcançado pelo mesmo Cristo e foi perdoado dos pecados, assim como todas as pessoas.
E o pastor, assim como os irmãos, formamos juntos o corpo de Cristo, cheios do Espírito de Deus. E quando você estiver em luta, nós podemos orar juntos. Mas quando você orar sozinho no seu quarto, como diz em Mateus 6,6, Deus vai ouvir a sua oração e vai te abençoar do mesmo jeito. Nós vamos viver uma comunhão incrível com Deus. Mas não espere que alguém substitua o lugar de Deus na sua vida. Seja você o que se derrama diante de Deus. Seja você o que se quebranta diante de Deus. Seja você que crê no caminho que foi dado, que é Cristo Jesus, para estabelecer com Ele essa aliança, essa nova aliança de que o próprio Cristo nos ensinou a celebrarmos e a lembrarmos sempre. Portanto, quero pedir que você olhe neste momento, que você entregue a sua vida a Jesus. Diga para Ele: eu estava errado. Diga para Ele: eu tenho pecados. Diga para Ele sinceramente: eu tenho deuses na minha vida. Diga para Ele sinceramente como anda a sua vida. Diga para Ele que você precisa de Cristo Jesus. Diga para Ele que Cristo ainda não é completamente o centro da sua vida, mas faça isso acontecer agora. Faça com que a sua fé seja derramada como uma oferta ao Senhor, dizendo: eu creio em Cristo Jesus, e ninguém assumirá o lugar de Deus na minha vida, só Cristo Jesus. E assim como nós vivemos um processo de eleição hoje, que na sua vida não haja outra escolha a não ser Deus. Não haja outra escolha a não ser o único caminho que Deus estabeleceu, que é Cristo Jesus. E que Cristo não seja só aquele homem lá na cruz, que Cristo não seja um homem muito bom que passou por aqui, mas que Ele seja o que as Escrituras dizem que Ele é: o único caminho até Deus. Diga ao Senhor: eu creio nisso. Diga ao Senhor: eu creio que Jesus é o caminho. Eu creio que Jesus me leva até o Senhor. Eu creio que Jesus perdoa os meus pecados. Eu creio que Cristo estabeleceu uma aliança e eu quero viver nessa aliança a partir de hoje. Diga isso, eu quero orar por você. Continue com a sua cabeça baixada, feche os seus olhos, entregue a sua vida ao Senhor nesta noite. Senhor Deus, recebe-nos na Tua presença, porque todos somos pecadores, mas estamos aprendendo a amar ao Senhor. E no nosso aprendizado erramos como o povo de Israel errou muitas vezes. No nosso aprendizado misturamos as coisas e achamos, ó Deus, que da nossa maneira está certo. Achamos, ó Deus, que a gente pode fazer do nosso jeito. Achamos que o Senhor vai compreender os nossos erros, vai ficar por isso mesmo. Mas, ó Deus, sendo sinceros neste momento, sabemos que estamos errados. E a Tua palavra diz que estamos errados. Mas a mesma palavra também diz que por Cristo Jesus podemos ser perdoados e recebidos por Ti. Que nesta aliança o Senhor nos envia o Espírito de Deus. Nesta nova aliança o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. Nesta nova aliança o Senhor não considera as nossas fraquezas, mas olha para o sacrifício de Cristo e nos garante vida eterna. Ó Deus, queremos olhar assim. Queremos pedir que o Senhor nos receba na Tua presença, que o Senhor nos aceite com os nossos pecados, os nossos erros, mas aceite junto a nossa confissão e nosso arrependimento. Que o Senhor nos transforme de estrangeiros e peregrinos em concidadãos dos céus, de criaturas para filhos de Deus. Que o Senhor nos coloque diante do Senhor, sejamos recebidos, amados por Ti, e que nunca negligemos a Tua aliança. E não sejamos também como muitos do povo de Israel, que andaram por longo tempo, e quando estavam perto do fim dos seus dias, ainda não tinham vivido a aliança verdadeira com o Senhor. Ó Deus, não permita que nenhum de nós viva enganando-se a si mesmo, mas que cada um de nós possa viver plenamente este pacto com Cristo Jesus que Ele oferece para nós. Abençoa o Teu povo, trata as nossas vidas, recebe-nos na oração que fazemos diante do Senhor com o Teu perdão. Recebe-nos nos Teus braços como Teus filhos e abençoa as vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus nos abençoe na Sua palavra. Se você entregou a sua vida para Jesus nesta noite, se você orou sinceramente, depois procure um dos irmãos da igreja e diga: olha, eu orei sinceramente, quero começar uma nova vida nesta aliança. Eles irão abençoá-lo, orar com você, dar as orientações que você possa viver e nunca mais voltar atrás nessa aliança com Cristo Jesus. Dessa situação de alguns
que viveram essa experiência. Alguns entregaram sua vida e pactuaram-se com Deus. E eles estão indo para o batismo. E nosso batismo será dia 8 de novembro, é um sábado. E quero convidar todos vocês, todos os que estão aqui, membros ou não da nossa igreja, para estarem conosco dia 8 de novembro, sábado, 19 horas. Vamos ter o batismo de alguns irmãos e eles testemunharão dessa fé e dessa experiência que viveram. Vamos ler juntos o texto que está no nosso boletim. De Deuteronômio 28:2, e diz assim, leamos: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28:2. Que Deus nos abençoe. Hoje temos uma visitante muito especial, e eu estou acreditando que é a primeira vez que ela está aqui conosco. Então quero chamar nossa visitante ilustre, Lilian Ribeiro Solovenco, com seu papai e sua mamãe, e irmã Alda aqui à frente para nos conduzir neste momento tão importante. Nós tínhamos combinado de manhã que quem ia chamar a Lilian é a Sara. Então, por isso que ela está aqui. E a Sara vai falar sobre a visitante. Então, ela vai falar o nominho dela e dizer que ela é bem-vinda. Oi, Lilian. Você é bem-vinda. Você é bem-vinda. Quer ir lá? Vai lá com a tia. Eu só quero deixar para o Robson, né? Agora não é Binho, é Robson e a Keila. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Nós queremos, como igreja, agradecer muito a Deus pela bênção da presença da Lila nessa família. Que ela seja luz, que ela seja abençoada, que ela seja alegria. Agora eu quero convidar toda a família, que eu sei que tem muita gente aí que quer participar de um momento tão lindo como este. A apresentação de uma criança na casa do Senhor não é só uma alegria para o pai, para a mãe, para a avó, para o vô, para a tia, para o vô, bisavô e todos que estão aqui presentes, mas é uma alegria para nós também. Sabemos como o Senhor cuidou, como o Senhor protegeu. Nós abraçamos a Lilian por 9 meses, né? Quando a gente chegava pertinho e punha a mão e falava: você está bem, bebê? Você está gostosa aí? Tá bom? Então, esse momento nós passamos muito felizes. A Keilinha quer falar com a igreja.
Boa noite, irmãos. Eu queria só dar uma palavra de gratidão a todos que participaram desse momento. Não dá para falar tudo, mas quem acompanhou sabe o suspense que foi também o nascimento da Lilian. Mas hoje a gente está aqui para agradecer a Deus. Agradecer aos irmãos que oraram com a gente por tantos problemas que poderiam ter acontecido, e Deus nos livrou de todos eles. Quem acompanhou a gravidez do Davi sabe todas as dificuldades que eu tive. E para Lilian eu tinha o mesmo quadro, a possibilidade de ter todos os mesmos problemas. E Deus nos livrou, que foi uma bênção. Não tive nenhuma das dificuldades que poderiam ter acontecido. E ela está aqui para testemunhar que o Senhor cuida desde sempre. Antes de nós nascermos, o Senhor está cuidando de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor vê, né, o desenvolvimento, os nossos ossinhos, a carne, o sangue, o coração que pulsa, ele esteve nessa formação. Keilinha, nós vamos deixar para você, em nome da MCA, das mulheres e da igreja, um livrinho para você ler. Além do Nana Nenê. Então você vai ler, Deus vai compartilhar com você. E aqui um cartão com uma pequena mensagem que eu vou deixar com você, tá? Deus te abençoe. E eu sei que o Binho tem um momento especial e depois o pastor ora para fecharmos bem bonito. Assim como mudam as estações, se apaga o frio de um inverno e se espalha pela vida as flores de uma primavera. Aquele dia foi assim. O sol pela manhã anunciava. Setembro trouxe o perfume que me faltava. Filha, menina escolhida por Deus pra fazer sorrir a nossa vida. Os meus dias serão primavera, a flor mais bela que Deus plantou em meu jardim. Filha, menina escolhida por Deus pra fazer sorrir a nossa vida. Com você, os meus dias serão primavera, flor mais bela, tão bela como as rosas, preciosa como o lírio dos vales. Seu nome é forte como a flor que resiste ao deserto. Seu perfume em minha memória estará sempre guardado. Preciosa, filha amada do Pai, bela, tão bela. Seu nascer transformou minha história. Filha, menina escolhida por Deus pra fazer sorrir a nossa vida. Os meus dias serão primavera, a flor mais bela que Deus plantou em meu jardim.
fazer sorrir a nossa vida. Com você, os meus dias serão primavera, a flor mais bela que Deus plantou em meu jardim. Filha, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida. Com você, os meus dias serão primavera, a flor mais bela. Já sabia que o pastor ia pegar, ela já começou a se preparar. Pronto. Que gostoso, irmãos, ouvimos a doce voz de uma criança no seu choro e a gente poder ter a alegria de ter a família toda representada aqui. Deus continue abençoando vocês com a alegria de Deus na vida de vocês, com o amor de Deus. Que ela continue sendo a grande bênção que foi com pouco tempo de vida e que essa bênção continue sobre toda a família, cada um dos familiares. Vamos ficar todos em pé e vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, aqui está Lilian diante do Senhor. Bênção do Senhor e o amor do Senhor sendo apresentado a Ti nesta noite. Todos nós nos alegramos com a família pelas Tuas bênçãos. Que ela continue, ó Deus, com a sua voz para encher a casa, para encher os corações de alegria e de esperança. Que o Teu amor seja evidente na vida dela, em todos os familiares. Agradecemos a Deus pela sua vida, por toda essa família, ó Deus, que é bênção para nós. Nós pedimos que o Teu grande amor continue sendo manifesto sobre ela, protegendo, ó Deus, dos homens maus, das grandes dificuldades que ela não puder superar, mas que a Tua presença possa estar evidente todos os dias da sua vida e as alegrias do Senhor estejam no seu coração e que a esperança de Cristo faça parte da sua mente, do seu coração até a eternidade em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e assim o Teu amor seja evidente na sua vida. Nós apresentamos ao Senhor com alegria nos nossos corações e pedimos a Tua bênção sobre ela em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se. Pega o seu boletim, nós vamos ler de novo o texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Vamos ler todos juntos em alta voz. Leamos. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, versículo 2. Que Deus abençoe a todos. Vamos cantar juntos o hino 200.
66. Abençoe o seu irmão enquanto você canta. Olhe para o seu irmão, fique ao lado do seu irmão, despeça-se dele e faça desse momento um agradecimento a Deus pela vida dele. Que a bênção continue sobre a vida de cada um. Amém. Tua vida, amigo, seja sempre